Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você e através de você. Onde você estiver, que Deus te abençoa, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que o Senhor continua os livrar do mal, no nome santo, bendito, precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria em nossos corações, mais uma vez, estamos na presença do Senhor nessa quinta-feira, dia 14 de 1 de 2020, às 20 horas da noite, onde com certeza daremos um culto ao Senhor, culto este com entendimento, com inteligência. Reconhecemos a grandeza do Senhor e cremos que Ele há de nos abençoar. Dentro de alguns instantes, vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor e temos certeza que na nossa reflexão, o Senhor Deus há de nos abençoar de uma maneira linda, maravilhosa e muito especial, no nome santo e precioso de Jesus de Nazaré. Esse irmão em Cristo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, que fica na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na grande e promissora e abençoada cidade de Betim, Minas Gerais. Faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Louvado seja o Senhor. Amados, se você não for ainda inscrito aqui no canal da comunidade cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, inscreva, pois assim aciona o sininho para que sempre que estiver uma mensagem nova, o YouTube manda uma notificação para você. Se você inscrever, mas não acionar o sininho, o YouTube não reconhece você como totalmente inscrito. Mas uma vez você inscrevendo-se, pois, no canal e acionando o sininho, todas as mensagens que forem anunciada, pregada aqui ou gravada, pode ter certeza, o YouTube envia notificação para você imediatamente, quando assim que ela for postada, logo a seguir chega a notificação para você e com certeza você vai ser abençoado e você vai ver essa mensagem quando lhe convém, ou seja, à noite da quinta-feira mesmo, ou na manhã da sexta, ou de tarde, de noite, ou no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, não importa. O que importa é você ver, fala deste canal ali na tua igreja, ali na sua comunidade, ali na sua empresa onde você trabalha, os seus contatos do Zap, fala deste canal, incentiva as pessoas para inscrever, porque com certeza será uma forma de nós estarmos abençoando vidas. É o propósito e objetivo deste canal. Tem pouco tempo que nós começamos, foi em meio a essa pandemia, ou seja, aproximadamente 9 meses e meio, quase 10 meses, foi no mês de março de 2020. Então, ainda não tem um ano que nós estamos aqui no canal, mas tem muitas mensagens gravadas, mensagens simples, mensagem da palavra de Deus, com oração inicial, com oração no final também para te abençoar. E nós temos certeza que o Senhor é conosco e Ele há de abençoar, como Ele é com você, com a sua casa, com a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, é momento de oração. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo em podermos estar reunidos, eu aqui na minha casa,
e os irmãos, meu Deus, onde eles estiverem, para receber essa porção da tua palavra. E juntamente com a porção da tua palavra, chega também porções das tuas bênçãos, dos teus milagres, das maravilhas e das vitórias que o Senhor pode realizar na vida de todos para a glória do teu santo nome. Senhor, fala aos corações que o Senhor possa operar salvação em Cristo, reconciliação, libertação, cura divina, restauração, soluções de problemas, bênçãos, milagres e também vitórias para todos, em todos e através de todos. Senhor, à medida que a tua palavra foi ensinada, pregada, revelada, o poder inerente que nela há venha operar uma obra tal, meu Deus querido, em cada irmão, em cada irmã, em cada amigo, em cada amiga, para que lares sejam restaurados, famílias sejam restauradas, casamentos restaurados, vidas sejam impactadas pelo fogo da tua presença, pela água da tua palavra, lavados, purificados e santificados. E que a tua bênção, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre todos para a glória do teu santo nome. Eu estou orando, Senhor, estou lhe pedindo, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê coração para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra, para que sejamos bem-sucedidos hoje, amanhã e sempre. Hosana nas maiores alturas. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Pai de amor, escrito está: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Bendito seja o teu nome, ó Senhor Jesus, que tu possas estender a tua mão para curar, salvar, libertar e transformar. Em nome do Senhor, oramos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor, que nessa noite está na primeira aliança, que é chamado também como o Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, que é o livro de Primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Apenas 2 versículos, mas com conteúdo extraordinário para o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Está escrito assim no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, o tema da nossa reflexão dessa noite é esse: sentença foi revogada. Acredita nisso. Só o Senhor pode revogar sentença, que tudo aponta para o fracasso, para a derrota, para a humilhação, para sofrimento,
para tristeza, para caos social, para caos social, e o Senhor é o único que pode revogar sentença. E temos plena convicção que Ele é o único, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Altíssimo, o único e verdadeiro Deus. Ele é poderosíssimo, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. E o tema é tão propício, é tão maravilhoso, é tão tremendo, que o Senhor Jesus, quando veio a esta terra para fazer uma obra tão especial em favor da humanidade, ele revogou uma sentença que era contra mim, contra você, contra nós. O apóstolo São Paulo, em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 14 e 15, principalmente o versículo número 15, nos diz claramente que tinha uma sentença de morte sobre mim, sobre você e sobre a humanidade. Sentença de morte. Éramos escravos do diabo por causa do pecado cometido em Adão e por Adão e também por Eva. Era uma sentença de morte, era uma sentença de escravidão, era uma sentença de sofrimento, era uma sentença de separação eterna do nosso Deus, por causa da desobediência do homem. Mas o Senhor Jesus, no Calvário, ele pagou o preço do meu resgate, do seu resgate, porque é explícito o que está escrito ali em Colossenses 2, 14 e 15, que tinha uma cédula, era um pagamento, era uma dívida que era contra nós, por causa da desobediência. Mas o Senhor Jesus foi, cravou essa cédula na cruz do Calvário, pagando o preço do meu resgate e do seu resgate. Ou seja, a dívida foi paga, a dívida foi rasgada, porque Jesus morreu a minha morte e a sua morte, para que eu e você vivêssemos a vida dele com qualidade de vida, com amor, com paz, paz de Deus e paz com Deus. Então, a acusação que era contra nós, o Senhor Jesus rasgou, ou seja, tinha uma sentença propriamente dita contra mim e contra você. Mas o Senhor, por iniciativa própria, iniciativa do nosso Deus, o Criador, o Eterno Redentor. Qual que é o texto áureo da Escritura Sagrada? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi dado por Deus para revogar a sentença que era contra mim e contra você. Oh, meus irmãos, o texto que lemos nesta noite, de 1 Crônicas, capítulo número 4, versículo 9 e 10, nos diz de uma maneira muito clara, irmãos, nós devemos dar a devida atenção para a palavra do Senhor. Porque até aqueles textos que eu e você
Às vezes pulamos, deixamos para depois, fazemos vista grossa, não interessamos, não desejamos conhecer, não preocupamos em parar para dar a devida atenção para a palavra, porque aqui era a genealogia da tribo de Judá. Às vezes, alguns nomes difícil de ler, difícil de pronunciar, um nome para os nossos dias, com temor e tremor, podemos dizer assim, uns nomes esquisitos, né? Para os nossos dias atuais, para a igreja contemporânea, que é o que nós vivemos hoje, agora, neste momento, nessa quinta-feira, às 20 horas, desse dia 14 de 1 de 2020, alguns nomes que são tanto quanto diferentes. Às vezes nós não damos atenção à genealogia. E a genealogia, pode ter certeza, tem mensagem para mim e para você. Genealogia de Mateus, capítulo 1, se você parar para dar atenção, tem mensagem para mim e para você. Genealogia de Lucas, capítulo de número 3, se você parar para estudar, olhar direitinho, você vai perceber que tem nomes ali que certamente vai falar o nosso coração de uma maneira especial. Porque toda a escritura, inclusive a da genealogia, é inspirada pelo Espírito Santo. E se é inspirada pelo Espírito Santo, ela é o quê? Palavra do homem, pastor. Oh, não, você enganou, errou. Palavra de Deus, viu? Inspirada pelo Espírito Santo. Pastor, mas foi escrito por homens. Homens inspirados, como diz Pedro, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito linda, de uma maneira muito preciosa, que ele diz que nenhuma escritura foi certamente escrita pela vontade do varão, mas os santos homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu as sagradas escrituras, sabe? Isso é muito forte, isso é muito lindo. Que privilégio, que privilégio. E tem uma história sendo contada a meu respeito e a seu respeito. Portanto, vale a pena dar crédito à palavra, vale a pena ouvir, não apenas ouvintes, como diz Tiago, sabe? Mas praticante da palavra, porque vamos ser bem-sucedidos. Então, olha, uma sentença foi revogada. Aqui, ó, tinha uma sentença de tristeza, de angústia, sabe? De humilhação, de dor, de sofrimento para esse homem chamado Jabes, porque a sua mãe deu à luz e no parto ela teve muita dor. Ela teve um trabalho de parto muito difícil. Se fosse nos dias de hoje, com certeza os médicos recomendariam uma cesariana imediatamente, que evita um pouco, podemos assim dizer, do sofrimento da mulher e até mesmo o bebê, sabe? Poder morrer ou nascer com problemas, sabe? Sabe, problema mental, a desvisão, visão, problema mental, e aí por diante, até mesmo morrer, nascer morto, sabe? Então, de repente, era esse caso aqui. Mas ela diz a Escritura, é bem claro quando diz no versículo número 9, sabe? Que ela teve um trabalho de parto, com certeza difícil, e teve muita dor, teve muito sofrimento, teve angústia, aparentemente, sabe? No período do parto, quem sabe, podemos assim dizer, numa figura de linguagem, sem deturpar o texto, mas quem sabe que ela poderia ter até mesmo arrependido de ter tido aquele momento, porque o momento que causa dor, traz lágrima. Momento que traz dor, lágrima, traz sofrimento. O momento que traz dor, lágrima, traz angústia, traz preocupação, traz ansiedade e traz uma outra série de outras coisas dentro desse prisma que encaixa aqui. Mas presta atenção. Esse rapaz
ficou um rótulo sobre ele: filho da dor, filho do sofrimento, filho da tristeza, filho que me causou dor, me causou lágrima, que me trouxe angústia, que me trouxe tristeza. Meu amado, minha amada, vamos trazer esse texto para a igreja contemporânea, para mim e para você, hoje, agora, já. Não é isso que às vezes está acontecendo aí com você, na sua casa, com a sua família, em meio a essa situação que nós temos vivido? Quanto choro, quanta tristeza, quanta ansiedade, sabe? Quanto desespero, quanto pânico. Hã? Sim ou não? Sim, estou falando sobre pandemia. Mas o quadro desse rapaz era um quadro desesperador. Tinha um rótulo nele, como se fosse podemos assim dizer, sabe? Um símbolo, sabe? É um símbolo, um rótulo, ou um carimbo. Essa é a palavra. Quando eu disse rótulo e símbolo, estava aguardando o Espírito Santo soprar aqui na minha mente, no meu ouvido, a palavra exata. Um carimbo. Como se fosse com temor e tremor, mas apenas uma comparação chula para você entender. Quando o serviço de inspeção federal, chamado CIF, que às vezes vai na fazenda, nos açougues, nos matadouros, aonde mata boi, mata porco e por diante. De vez em quando, você às vezes compra uma determinada peça que vem até com o carimbo do CIF, ou seja, teve ali uma fiscalização do Serviço de Inspeção ou Inspeção Federal. Do Ministério, sabe? Então, nesse rapaz tinha um carimbo, tinha um rótulo, que ele poderia conviver com ele o resto da sua vida. Todas as vezes que alguém topasse com ele, bom dia, Jabes, filho do sofrimento, filho da tristeza, filho da dor, filho que trouxe lágrima, filho que trouxe tristeza, angústia, preocupação, ansiedade. Ou de noite, boa noite, Jabes. Às vezes alguém poderia até dizer, Shalom, Adonai, Jabes, que é a paz do Senhor. Mas o nome Jabes soava mal aos ouvidos dele. Por quê? Porque foi a mãe que o deu. Carimbou aquele rapaz. Filho da dor. Filho do sofrimento. Filho da tristeza. Filho do choro. Filho que me causou lágrimas. Que me causou muita dor. Ele poderia permanecer daquela forma o resto da sua vida. Mas certamente ele sabia que tem um Deus no céu, um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, que quando nós o buscamos, o encontramos. E ele muda sentença. A sentença que certamente imperava sobre Jabes foi de uma maneira extraordinária revogada, porque ele lembrou que tinha um Deus em Israel que pode mudar qualquer sentença. Eu não sei, meu amado. Eu não sei, minha amada.
Eu não sei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que é que tem te trazido tristeza, angústia, preocupação, ansiedade, sofrimento. Eu não sei qual rótulo que colocou em você e que você fica muito triste quando lembra desse rótulo. Você foi rotulado por alguém. Alguém te carimbou como filho da dor, da tristeza, da angústia, sabe? Ou uma pessoa que não sabe falar direito, é uma pessoa triste, é uma pessoa oprimida, é uma pessoa que não tem, assim, aquele prazer na vida, não tem prazer de ir e de vir. De repente foi um rótulo que colocou em você, sabe? Ou um rótulo de ser uma pessoa estupim-curto, ignorante, bruto, sabe? Que fala de uma maneira rude. Essa sentença pode ser revertida, porque foi na vida de Jabes. Por que foi na vida de Jabes? Porque ele não concordou com aquela situação. Ei, não conforma com o sofrimento, não, amado. Ou amada, ou prezado, ou prezada. Não concorda com rótulo, com sofrimento, com angústia, com tristeza. Não, não concorda com isso, não. Às vezes alguém praguejou você. E isso sempre vem na tua mente. Sabe? Ei, sobre Israel, não vale encantamento, não, viu? Em outras palavras. Se alguém colocou uma praga em você, se falou mal de você, se te amaldiçoou, isso só permanece em você se você aceitar. Se você não aceitar, essa sentença é revertida. Quem sabe você que está num hospital, num quadro de dor, de tristeza, de preocupação, de ansiedade, de choro, de dor, até com medo de morrer. Isso pode ser revertido. Sabe por quê? Porque, olha, o medicamento para Jabes pode não ter o mesmo efeito para mim e para você hoje. Mas o princípio da receita continua a mesma. Buscar ao Senhor. Invocar o nome dele. Orar. Clamar. Suplicar. Gritar por socorro. Gritar por ajuda. Pedir a intervenção do Todo-Poderoso nessa causa. E ela pode ser revertida. Quem sabe se tem alguma coisa aí na sua casa que causa dor, sofrimento, tristeza, choro, ansiedade, preocupação, às vezes no casamento, na família, um filho que estava direitinho na presença do Senhor até os seus 12, 14, 16 anos, mas agora ele resolveu enveredar no mundão aí, sabe? Pegou aí uma autoestrada, conhecida também como a estrada larga, sabe? Caminho largo, porta larga, e tem trazido para você ansiedade, preocupação, choro, insônia, passando noite em claro, esperando por ele, e até mesmo orando, e está tudo certo. Tem nada de errado nisso. Errado é a estrada larga que ele pegou. Mas você chorar, você ter tristeza, ter angústia, orar, buscar o Senhor, fazer campanha na igreja, campanha de 7 orações, jejuar, sabe? Fazer um voto com o Senhor, tudo isso
Tá tudo normal, não tem nada de errado nisso, não. Errado é você ver o seu filho sofrer e não fazer nada por ele. Errado é você sofrer e achar que tá tudo bem, sabe? Ainda coloca até as músicas aí, mundanas, né? Chamada da sofrência, sabe como é que é? É. E aí fica escutando essa encrenca aí. Coloca louvor, coloca adoração. Pega um pendrive da Bíblia Sagrada, falada, põe aí no seu som e vai ouvir a palavra do Senhor. Pega um CD de pregação, sabe? Um DVD, ou vai lá mesmo no canal do YouTube. Ei, a comunidade cristã Pão de Deus tem mais de 100 mensagens. Vai lá, comunidade cristã Pão de Deus. Vai lá. Acessa lá no canal do YouTube, você vai ouvir mais de 100 mensagens. Uma delas muda a sua vida por completo. Se você crê, dá credibilidade, no nome do Senhor Jesus. Esse homem não aceitou essa situação. Era um rótulo, tinha um carimbo sobre aquele homem. Bom dia, Jabes. Ele lembrava, filho da dor. Filho que trouxe dor à minha mãe e sofrimento. Aquele nome, sobre aquele nome, tinha certamente esse rótulo, este carimbo, sabe? Esse selo de dor. Ele podia conviver com isso o resto da sua vida, ser um fracassado, um derrotado, um humilhado, sabe? Ou podia ter tudo, né? Mas todo momento que alguém falava, ele murchava como uma planta num dia de sol, numa terra seca, uma terra seca e árida, que não vem orvalho, não vem uma gotinha de água, você às vezes não cuida dela, sabe? Samambaia, por exemplo, essas que ficam na varanda aí, muito bonita, né? Folha verde, linda, linda, linda. Aquele chachinho é muito lindo, muito bonito. Chamado samambaia chorona, que tem aqueles galhos, aquela ramagem tão bonita. Mas você sabe que de 3 em 3 dias é preciso colocar uma aguinha nela, que senão a folha verde dela fica feia. Ou se fica. Perde o brilho, sabe? Perde aquele vigor, aquele verde tão intenso. Começa a ficar descorado. Dali a pouquinho aparece folha seca, sabe? Mas coloca uma aguinha lá de vez em quando para você ver como é que ela fica bonita mesmo. Principalmente se debaixo de xaxim, né? Tiver lá um pratinho furado, porque não pode deixar água ali não, porque senão, hein, você sabe como é que é. Tem um tal da dengue aí, viu? Que mata tanto quanto essa outra encrenca que apareceu aí no mundo inteiro. Mas olha, vamos prosseguir. Jabes buscou a Deus. E buscou a Deus de que maneira? Não aceitando aquela situação. Irmãos, se não houver uma mudança em mim, no ano de 2021, vai ser a mesma coisa do ano de 2020, ou pior. Ou 19 também. Se eu não mudar, se você não mudar, se você não tomar uma iniciativa, nada muda ao meu redor. Nada. Você está desempregado. Pastor, mas você sabe como é que está aí? Então, uma tristeza, né? Pois é. Você viu aí o anúncio agora recente, pastor? Que até a fábrica da Ford, sabe? Está fechando no Brasil. Eu concordei que eu vou ficar desempregado 10 anos. Só se você quiser. Se você fazer bastante currículo, sabe? E começar a levantar todo dia, sabe? Segunda a sexta. 5h30, 6 horas da manhã, você já está lá na porta da empresa. Pastor, mas só abre 8. Pois é, mas dependendo da situação, tem alguém que dorme na fila, fica lá desde ontem, sabe? Desde ontem, fica lá o dia inteiro no sol, aí você chega lá meio-dia, você está querendo mesmo trabalhar, né? Não, parece que você quer ficar desempregado, porque não funciona assim, não. Esse homem tinha uma sentença sobre ele, mas ela foi revertida. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Busca a Deus aonde você está. Em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, em meio ao choro, em meio ao desespero. Busca a Deus. Busca o Senhor Jesus, que eu te garanto, essa situação não pode não, ela será revertida. Essa sentença será revertida.
você será absolvido deste sofrimento. Porque o sofrimento não foi feito para você, não. Só sofre quem concorda com o sofrimento, com a tristeza, com a angústia, com a depressão, com a opressão, com a pobreza, com a miséria, com o desemprego, com a angústia, sabe? Com a doença, com a dor, com o sofrimento. É. Só fica em trevas quem concorda com as trevas. Se a pessoa procurar a luz, se não for no esoterismo, ele encontra a verdadeira luz, que é Jesus Cristo de Nazaré. É a palavra de Deus. E esse homem orou. Orou, e aqui tem um resumo da oração dele. O resumo da oração dele é, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Aqui é um princípio. Invocar o Deus verdadeiro. Porque tem muitos falsos por aí, viu? Mentirosos, fracos, derrotados, humilhados, sabe? Que não pode fazer nada por ninguém. Há momento que é você que precisa fazer alguma coisa por ele, sabe? Deus mentirosos. Mas aqui o princípio, buscou o Deus de Israel. Qual que é o Deus de Israel, pastor? É o grande eu sou o que sou. É o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. O salmista falou dele, sabe? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele, sabe? É esse Deus Todo-Poderoso. Ele buscou, ele invocou. Invocar é pedir, é clamar, é orar, é falar com Deus. É desabafar, podemos assim dizer, com aquele que é psicólogo, que é juiz, que é advogado. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o maravilhoso, é o príncipe da paz, é o Deus forte, é o Emanuel, Deus conosco. É o nosso Criador, é o nosso Senhor. É aquele que revogou a minha sentença e a sua sentença, lá no Calvário. Colossenses 2, 14, 15. E ele ainda, expôs os principados e as potestades, e o expôs publicamente. E deles ele triunfou na cruz. É como se ele estivesse andando assim, num desfile, sabe? Quando Paulo escreve isso, ele está pensando num desfile. Às vezes um desfile de Roma, sabe? Quando derrotavam a nação, aí trazia a nação derrotada, humilhada, sabe? Seminus, famintos, machucados, feridos, velhos, novos, crianças, mulheres, sabe? Grávidas, e aí por diante. E vinha, sabe? E a bandeira de Roma, e corneta tocando, o povo com certeza feliz, os soldados, e o povo aplaudindo, e a nação, infelizmente, humilhada, que foi derrotada, perdeu a guerra, sabe? Perdeu muita vida. Então, ele deve estar pensando nesse tipo de situação, porque ele fala que Jesus expôs os demônios, o diabo, Satanás com seus demônios, publicamente, e deles ele triunfou. E o triunfo foi aonde, pastor? Na cruz do Calvário, porque a minha sentença e a sua sentença foi revogada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A sentença de sobre Jabes, o rótulo, o carimbo de sobre Jabes, foi revertido pelo Deus Todo-Poderoso. Ô, meu irmão, ô, minha irmã, sai desse lugar de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, de pranto, sabe? Sai desse lugar, busca o Deus verdadeiro na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ele invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele não pediu pouca bênção, ele pediu muita bênção. E Deus tem para mim e para você. Não limita o poder do seu Deus. Não limita o poder do nosso Jesus. Jesus é todo poderoso. Ele falou em Mateus 28, 18 que todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo poder. Nós servimos um Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Hebreus 13, 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e ele será eternamente. Eternamente. A palavra dele é poderosa ontem, é poderosa hoje, é poderosa eternamente. As obras dele é fiel ontem, hoje, é fiel eternamente. Ele atende aqueles que buscam, aqueles que invocam. Senhor,
Deus de Israel, me abençoa muitíssimo. Ele pediu para ter bênção sem medida sobre ele. E Deus deu, pastor. Como termina que se conta. Me abençoa muitíssimo. E os meus termos amplificares ou ampliares, ele está pedindo mais espaço para ele. Ou seja, se ele tivesse uma fazenda, podemos assim dizer, de 10 hectares, ele queria essa fazenda 100 vezes maior, podemos dizer, 60 vezes maior, 30 vezes maior. Se amplificares os meus termos, ou seja, que eu tenha liberdade de ir e de vir, e que o Senhor seja comigo, Senhor. Me abençoa muitíssimo, eu quero mais. Eu não aceito essa situação. Eu busco solução para essa causa. A minha mãe falou que eu sou filho da dor, do sofrimento, da tristeza, do choro, mas eu não aceito essa situação. E ele pediu, me abençoa muitíssimo. Amplifica, ou seja, amplia a minha tenda, os meus termos. Isaías 54, os primeiros 5, 6, 7 versículos. Fala de uma maneira clara, que é para mim e para você alargar as tendas e fincar bem as nossas estacas, porque pode ter certeza, se você ampliar a tenda, o Senhor vai abençoar. Ampliar a tenda é abrir a visão, abrir o entendimento, deixar de esses rótulos que te rotularam, de sofrimento e tristeza, sabe? É assim, de oprimido, deprimido, sabe? Tímido, tímido. Tem pessoa que rotula o outro. Você é tímido. Você não consegue expressar. Ou você é gago. Ou você não tem uma boa visão. Isso é rótulo. Isso pode ser mudado. Essa sentença pode ser revertida. Quando buscamos na fonte exata. Qual que é a fonte exata, pastor? É a Bíblia. É a palavra de Deus. É a oração, é a fé, é a confiança, é a certeza, é a perseverança. Quer dizer, então, pastor, que você está dizendo que a minha situação pode ser revertida? Pode não. Ela é revertida quando você não aceita essa situação. Fala tudo para o Senhor, seja de dia, seja de noite. Pediu, me abençoa muitíssimo. Amplia os meus termos. Só isso? Não. E a sua mão seja comigo. Ele está pedindo proteção. Ele está pedindo livramento. Ele está pedindo segurança. E aí, ele ainda pede algo mais. E que do mal eu não seja afligido. Enfermidade causa aflição? Sim ou não? Sim. Dor causa aflição? Sim ou não? Desemprego causa aflição? Um filho ou uma filha que envereda por caminhos alheio à nossa vontade, alheio ao nosso ensinamento, à nossa cultura, o nosso ensinamento, nossa vivência de fé do cristianismo verdadeiro. Ela está com desvio de conduta? Sim. Isso causa tristeza, causa sofrimento. Isso causa aflição. Ele pediu que ele não fosse afligido pelo mal, porque ele sabia que tinha o mal. Tinha guerra, tinha as nações pagãs vizinhas, que vivia no encalço dos israelitas para fazer mal para eles, os ladrões, os salteadores, sabe? O remédio pode ter perdido a validade, mas os princípios e a receita continuam a mesma. Buscar o Deus verdadeiro no nome de Jesus. Não aceitar essa situação. Lutar. Remar contra a maré. Parece que a coisa está maior do que você.
Mas Deus é maior do que essa coisa, maior do que essa dificuldade, maior do que esse problema. Jabes, bom dia! Shalom Adonai! Às vezes ele esquecia do Shalom Adonai e só ficava com aquilo. Filho da dor, filho das lágrimas da minha mãe. Ele não aceitou aquela situação. Ele foi na fonte que podia reverter aquela sentença. A sentença foi revertida. A sentença foi mudada. Por quê? Porque ele buscou. Vamos buscar e vamos confiar? Pastor, e Deus atendeu a Jabes? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, versículo número 10, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, alarga as minhas tendas, me dá mais terra. Essa loja que eu trabalho ela é muito pequena, eu quero que ela venha crescer mais. Essa academia, seja uma rede de academia, e aí por diante. Essa confecção, essa empresa está muito pequena, sabe? Esse restaurante está muito pequeno, sabe? Essa confeitaria está muito pequena, eu quero que ela amplie, que ela seja ampliada. Se você for fiel e buscar e crer, não será não. É agora. O será? Será? Talvez. Quem sabe? Porém, não. O Deus que nós servimos é fiel, é todo poderoso, é justo, é maravilhoso, é todo poderoso. E aí? Ampliar os meus termos, a tua mão seja comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Fechei a minha Bíblia. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Então só fica no sofrimento, só fica carimbado, fracassado, derrotado, humilhado, doente, asmático, sabe? Se a pessoa quiser. Se buscar o Deus verdadeiro, como Jabes buscou, confiou, entregou verdadeiramente aquela causa ao Senhor, e Deus atendeu a sua petição. Abençoou ele muitíssimo, ampliou os termos dele, a mão do Senhor foi com ele todos os dias da sua vida, teve uma família abençoada, próspera, bem-sucedida. O mal não o afligiu, porque Deus gostou daquela oração, daquela busca, daquela certeza, daquela confiança. O maior derrotado é aquele que para de lutar. É quem joga a toalha. Esse é o verdadeiro derrotado. Porque mesmo apanhando, mas permanece de pé, permanece no ringue, permanece no campo de batalha, a qualquer momento pode reverter essa situação e você acertar um direto nesse cabra aí, ou nesse problema, e derrubar ele no poder do Senhor. A luta de Davi com Golias, se fosse numa mesa de aposta, era capaz de ser 0,00,1%, um décimo de percentagem para Davi. Ninguém iria votar em Davi. Mas Davi não foi contra Golias no nome dele, nem com armas e nem com lança. Ele foi no nome do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus aqui que Jabes invocou. E Jabes era da tribo de Judá, tribo que Davi se tornou rei e foi um homem vitorioso e abençoado. Ei, para existir um Davi, precisa ter um Golias. E o Golias, meu irmão, aquelas afrontas, aqueles rótulos, sabe?
Mas precisa lutar, porque Davi lutou. Todo israelita corria, Davi lutou e venceu. Jabes lutou e venceu, porque Deus lhe concedeu a petição. Que Deus possa lhe conceder a petição que você faça a Ele hoje, amanhã e depois. Pai de amor, muito obrigado pela mensagem que certamente encheu os corações de esperança, de fé, de alegria e de convicção. Que com o Senhor qualquer sentença pode ser revertida. Até mesmo quando a sentença é enviada pelo Senhor. No caso de Ezequias, o rei de Israel, em Isaías capítulo 38, meu Senhor, ela foi revertida, uma sentença de morte, porque ele buscou o Senhor. O Senhor o curou e o Senhor acrescentou 15 anos para Ezequias. Que seja assim nesse lar, nessa família, nesse irmão, nessa irmã, nessa empresa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sela a tua palavra. Eu disse, Senhor, que o medicamento que Jabes usou pode ter vencido, pode não ter eficácia nos nossos dias, mas o princípio e a receita continua a mesma. Orar, clamar e buscar na fonte certa. Só o Senhor pode, certamente, meu Deus, aquela sentença que impera contra a família brasileira, ela pode ser, meu Senhor, revertida pelo Senhor. Que o Senhor possa, nessa noite, trazer bênçãos, milagres e vitória. Sela a tua palavra com sinais, com bênçãos, com milagres e com vitória na vida de todos que crêem, porque eu estou os abençoando. Sobre a pregação desta palavra, estou declarando sentença revertida contra você, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua saúde, contra a sua vida espiritual, emocional, familiar, física, financeira, profissional e ministerial. A cédula que era acusatória contra você foi rasgada, viu? Foi rasgada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reverteu essa sentença no nome do Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz e que Deus em Cristo muitos abençoe, os guarde, os proteja e continue os livrar do mal. Se você vê essa mensagem, dê um joinha. Não é assim, não. Isso aqui é dislike. Faça isso, não. Isso é feio. Dá um like, de um joinha, gostei. Ali nos comentários, glorifica o nome do Senhor, no nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus aqui no YouTube, inscreva, acione o sininho, porque tem sempre mensagem nova, como essa de hoje. E eu tenho certeza que está fazendo um bem enorme para muitas pessoas, no nome de Jesus. Deus te abençoa, graça e paz. Até uma próxima oportunidade, querendo o nosso Deus. A paz de Cristo. Amém.